pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje, para fechar a trilogia dos vídeos passados de React, eu queria apresentar esse vídeo aqui. Esse vídeo, ela é feita pela, acho que o nome dela é Gabriela, deixa eu só confirmar aqui. O nome dela é Gabriela, exatamente. Pela Gabriela, da Física e Afins. E ela vai apresentar um pouco sobre o tema sobre metafísica e a física, né? É interessante que o que no final das contas vai aparecer no vídeo dela é que há uma contraposição, ou seja, não há um ajuste muito claro, ou até uma disjunção, né, uma diferença entre o que é metafísica e sobre o que é física, né, propriamente dita. E aí a gente vai verificar isso com os próprios argumentos que ela utiliza no vídeo, né. Deixa eu dar botar aqui para ficar um pouquinho mais rápido, para a gente não perder muito tempo, certo? E aí a gente vai voltar aqui, a gente vai brincar um pouco sobre os conhecimentos que ela está apresentando, certo? Então vamos lá, sem mais delongas, né? Vamos falar sobre um tema muito interessante que é metafísica. E essa tal de metafísica, hein, Bibi? Conta pra gente. Bom, vamos lá. Eu escuto e leio comentários das pessoas dizendo: os físicos precisam de mais metafísica, porque metafísica sim, que explica as coisas que a física não explica. Mas será mesmo, gente? Será que metafísica é ciência? Será que os físicos precisam de metafísica? Recentemente tivemos uma aula aqui no canal pelo Clube Científico, então se tu não segue, vai lá no Instagram, @Clube Científico, onde o professor Matheus nos deu uma aula e nos explicou por que filosofia não é ciência e nem se propõe a ser, e justamente por isso ela é tão importante, e também sobre outras áreas do conhecimento que não são ciência, mas que trabalham com evidências científicas. E hoje eu vou explicar pra vocês por que metafísica também não é uma ciência e nem se propõe a ser uma ciência, e não tem problema que ela não seja uma ciência. Então vamos lá, de onde saiu a palavra meta? Então nesse pequeno trecho, tem alguns trechos aqui, vamos separar por cada um deles, né? Nesse primeiro trecho ela vai claramente botar uma contradição. Será que a física ou os físicos precisam da metafísica? Será que é necessário, ou seja, para eu ser um físico eu preciso ser um bom metafísico, né? Ou seja, para eu fazer os meus modelos, criar novas formas de pensar da física, eu preciso ter um bom embasamento metafísico, né? E consequentemente ser um bom filósofo. É isso que a gente vai descobrir exatamente como ela vai definir o que é metafísica, né? E aí ela vai apontar que tem uma pessoa, né, que foi o cara aí, que apresentou que a metafísica não é uma ciência. E ela não se propõe a ser uma ciência. E a gente vai ver o porquê. Mas vamos ver o que é metafísica segundo ela. Física, meta do grego depois, e física, física mesmo. Então a gente já vai dando like, te inscrevendo, vamos meter esse canal aí no 500 mil pra ontem. Me sigam lá no Instagram, TikTok e Twitter, Bibi Bailas, onde vocês quiserem, eu estou lá sim. Então, quem cunhou esse termo? Da onde veio esse termo? Então, um editor de livros do Aristóteles que surgiu com esse termo. Quando ele estava organizando, então não quer dizer o que vem depois da física, além da física, e que a física precisa de metafísica para existir, porque não precisa. Hoje, a palavra metafísica ela é utilizada de forma mais abrangente como um sub-ramo da filosofia que explica como as coisas são, ou como... Vamos pegar aqui, ó. Então a gente tem um campo grande. Vamos pegar um pente aqui. Um pente, certo? Então a gente tem aqui a captura. Mentira que eu cliquei. Captura. Ferramenta de captura. Fecha esse negócio aqui. Não quero você não. Esse daqui. Vamos pegar exatamente o que ela está apresentando, ó. Olha aqui, vamos lá, beleza. Ó, vamos lá. A gente tem uma filosofia, certo? Que é um conjunto de conhecimentos. E dentro da filosofia a gente tem várias coisas dentro delas. A lógica, dentro dela a metafísica, a epistemologia, a estética, a ética. Poderia botar moral, mas possivelmente está dentro de religião, etc. Então, para simplificar, vamos pegar o seguinte. Vamos pegar um círculo aqui grandão, certo? E dentro, as coisas aqui dentro dos conjuntos que temos aqui dentro, um deles vai ser vai ser a metafísica. Metafísica, beleza. E esse aqui vai ser a própria filosofia. E aí dentro desse vai ter todos aqueles outros lá, né? Ou seja, o conjunto geral, né? E aí a metafísica está dentro é um subconjunto desse grande, certo? Isso aqui é uma linguagem bem matemática, né? Então vamos lá. Como as coisas deveriam ser. De acordo com o próprio Aristóteles, metafísica é o estudo do ser enquanto ser. Eu acho bem profundo isso. Depois de Aristóteles, vamos então para os pensadores medievais que falavam sobre... Pronto,
Então aqui ela vai falar o seguinte: a metafísica é preocupada do estudo do ser enquanto ser. O que isso quer dizer? Ela falou que é uma imagem, é uma frase muito elegante, né? Bonita aí. Mas o que isso significa? Significa que eu quero estudar, por exemplo, eu quero estudar o Maurício enquanto ele é o próprio Maurício. Ou eu quero estudar a Gabriela enquanto ela é a própria Gabriela. Eu quero estudar a, a, a matéria, o próton, o que seja lá o que for, enquanto ele mesmo. Eu não quero estudar as relações entre eles. Eu não quero estudar necessariamente para onde ele vai, da onde ele veio. Eu quero estudar ele mesmo, propriamente, o ser enquanto ser, né? E aí ela vai falar um pouco mais dessa metafísica como sendo a discussão se Deus é onipresente, onisciente, se Deus existe, se não existe. E aí a gente vai justamente ficar muito nessa questão sobre Deus. Por quê? Porque o Deus é o próprio ser, né? É o ser enquanto ser, propriamente dito. Ele é o próprio... Ele é essa coisa, né? Que mais a metafísica pode estudar? Por exemplo, ela pode estudar se o preto da minha camiseta é um preto único, esse preto... Por que que a metafísica pode estudar o preto como um preto único? Porque ele estuda o preto enquanto preto mesmo. Ou seja, é a própria realidade do preto. Será que o preto é o preto mesmo? Existe em todos os lugares, é o mesmo preto que existe na tua casa, que é o mesmo preto do meu cabelo, se não é. Então a gente tem esses estudos do que é uma verdade, o que de fato nós somos a verdade, não somos. Então, tudo isso é meio que o estudo da metafísica. Depois... Veja assim, não quero dizer o que ela está pensando, né? Mas parece que ela está menosprezando o tipo de conhecimento, porque a gente está estudando as coisas de acordo com quantas coisas mesmo, né? E aí tem uma certa, parece que há uma certa subjetividade no estudo, né? Ou seja, o preto é isso mesmo? Ou eu tenho que só categorizar o preto como uma faixa de frequência do espectro da luz, de luz, de uma onda eletromagnética. Eu posso pegar uma frequência de uma onda eletromagnética e uma frequência que está na faixa de luz visível e aquilo dizer que é preto, ou que é vermelho, ou que é amarelo, sei lá, qualquer cor, né? Ou a junção delas, ou a ausência dessas cores, né? Que seria necessariamente o preto. Depois nós temos também pensadores que atacaram a metafísica, como Immanuel Kant, que falou... Mano, o Kant é tão desprezível que eu vou até pular ainda. Com as coisas materiais, enquanto os metafísicos vão trabalhar com as coisas materiais, enquanto os metafísicos vão trabalhar com o que é imaterial. Immanuel... Ela vai dizer o seguinte: os físicos trabalham com o que é material e a metafísica trabalha com o que é imaterial, ou seja, há uma diferença entre os dois campos, né? Kant disse o seguinte: o perigo é que qualquer tentativa de ir além de nossa experiência acabe sem sentido, já que não conseguimos entendê-la. Um pesquisador chamado Thomas Burke publicou recentemente um artigo onde explica por que a metafísica não se encaixa no tipo de ciência que existe atualmente. Logo, ela não se encaixa por quê? 1. Busca um tipo diferente de conhecimento que não pode ser adquirido pelos métodos da ciência moderna. E 2. A metafísica serve a um propósito cognitivo diferente do tipo de conhecimento que a ciência pode fornecer. Resumindo um pouco, a metafísica, então, ela vai trabalhar com as coisas imateriais, a razão última das coisas, a suposta verdade de tudo, enquanto... A suposta verdade de tudo, né? Ou seja, não é como se o Newton não quisesse uma teoria de tudo, né? Como se os físicos de hoje não quisessem uma teoria de tudo, né? Não quisessem unir a teoria da relatividade com a física quântica, né? Como se isso não fosse... Isso aí não é o que o físico quer trabalhar no seu laboratóriozinho lá, não. É esse tipo de coisa que eu quero... Enquanto a ciência, como a física, vai trabalhar de uma forma bem diferente. Por isso, a metafísica não é categorizada como uma ciência como as que nós utilizamos dentro de um método científico. Para resumir, as ciências naturais investigam a natureza física e material do mundo, tentando entendê-lo e as relações causais físicas e materiais pelas quais ele opera. Ele tenta fazê-lo através da observação e experimentação, criando assim teorias que tentam descobrir e explicar as leis da natureza. A metafísica, por outro lado, procura descobrir e explorar a natureza da realidade da qual depende o mundo material. Já estabelecemos então vamos lá. Essa frase aqui, que ela mesma citou, ou seja, não estou citando nada do que ela está citando. Vamos utilizar a frase que ela mesma utilizou para descrever o que é metafísica. Vamos lá. Olha, as ciências naturais, seja ela biológica, física propriamente dita, né, química, enfim. As ciências naturais investigam a natureza física e material do mundo, né? Ou seja, a gente está no nosso mundo, aqui no mundo real, e as coisas físicas são próprias das ciências naturais. Ou seja, há uma demarcação da materialidade. Ou seja, há um materialismo nas ciências naturais. Tudo bem. Tentando entendê-los e as suas relações causais, veja que no vídeo passado eu falei sobre propriedades relacionais, né? Ou seja, não são propriedades absolutas que existem por existir propriamente dito, né? Ou seja, são relações causais físicas, certo?
Já é um gancho do porquê que a física newtoniana já está perdendo espaço, né? Mas enfim, tentando entender eles e as suas relações causais físicas e materiais pelos quais ela opera. Ela tenta fazê-lo através da observação e experimentação. Ela tenta fazê-lo, ela não consegue. A física e as ciências naturais nunca vão explicar exatamente o que ele vai terminar aqui, ó. Tentar fazê-lo através da observação e experimentação, criando assim teorias que novamente, tentam descobrir e explicar as leis da natureza. Olha, as leis da natureza, se vocês prestarem atenção, tá com as aspasinhas. Por que tá com aspas simples? Porque a dupla tá na grandona, né? Para simplificar, aqui dentro tá a menor. Ou veja, o próprio pessoa que ela citou, o cara que ela citou, tá dizendo que o quê? Que a física, as ciências naturais tentam fazer através da observação e experimentação, ou seja, pelo método empírico, criar teorias que tentam descobrir as relações causais para descobrir e explicar as leis da natureza, se elas existem, né? Existem leis da natureza, propriamente dita? Existe uma gravidade? Eu queria ver se uma pessoa como ela diz assim, a gravidade existe e ela está aqui. Eu queria que ela... Os efeitos, o que a gente diz que são os efeitos da gravidade, isso aí é inegável. Ser um terraplanista na área de física, dizer que a gravidade não existe, por exemplo. Mas essa gravidade, como ela está explicada pela teoria newtoniana, por exemplo, ou pela teoria da relatividade geral, né, que seria para o espaço inteiro, para o universo inteiro, né, e as suas deformações, de acordo com a quantidade de massa, etc. Essas duas teorias é o que representa mesmo o que seria a gravidade, os efeitos que são da gravidade, ou são apenas modelos que tentam descobrir e explicar essas coisas que são observadas? Porque parece que é isso, no final das contas, né? Parece que os modelos servem para a gente tentar ajustar as coisas que a gente observa. Ou seja, eu vejo um corpo que cai. Por que o corpo cai? Né? O corpo cai por quê? Porque talvez exista uma força que atrai as coisas. Mas existe realmente uma força que atrai as coisas? Eu sei que ele está caindo e eu sei que eu consigo modelar dessa forma. E se eu fizer o experimento 1 milhão de vezes, ele vai cair. Mas será que realmente é uma força? Por quê? Porque uma força quer dizer que tem uma coisa, por exemplo, ou puxando ou empurrando, né? Como a gente teria, por exemplo, uma força magnética, né? Ou seja, tem um campo magnético, né? E esse campo magnético, ele atrai as coisas. Por exemplo, um material positivo e um material negativo. Eles atraem, né? Os opostos se atraem. Então, é exatamente isso a gravidade? Ninguém sabe dizer. Porque Einstein falou que é um dobramento do espaço-tempo. E por o espaço e tempo estar dobrado, as coisas tendem a ir para um caminho de menor potencial. Como todas as coisas, né? Ou seja, todos os objetos tendem a ir a um caminho de menor esforço. Então, se eu tenho uma deformação no espaço-tempo, o objeto, como eu, tendo a ir para um canto onde tem um menos esforço, natural. Como um curso d'água. O curso d'água ela vai caindo e vai escorrendo para um caminho onde tem menos... seja mais baixo, propriamente dito. Por quê? Porque essa é a tentativa de diminuir a energia potencial. A energia potencial, né? Que nesse caso vai ser a energia potencial gravitacional. Pronto. É isso que está tentando. Ele está tentando diminuir. Então, se o campo, existe um campo de espaço, como Einstein bolou, né? E esse campo é dobrado de acordo com a quantidade de massa, então os objetos também vão tender a fazer essa mesma coisa e o cálculo bateu. Não nego que bate. Só que aí quando você extrapola essa mesma lei para universos, para galáxias ultra distantes, será que isso ainda é válido? E aí, será que essa matéria escura, essa energia escura, que basicamente é 90% do universo, e a gente não consegue observar através da observação e experimentação, apenas através da teoria pura, né? Será que isso realmente existe? Né? São coisas que quem vai responder não vai ser o físico. Porque o físico não tem capacidade, porque o físico trabalha através da observação e experimentação. Ele é uma pessoa de laboratório que observa o dado. Mas quando a sua teoria não corrobora com os dados observados, quem é que vai resolver o problema? Vai ser a metafísica. Porque ele é que vai dizer, através da lógica, através da filosofia, através de uma certa tentativa de visão de mundo. Porque, por exemplo, o Einstein ele acreditava num mundo segundo a sua religião. E as pessoas que fizeram a física
posterior, como a teoria do Big Bang, etc., também tinha suas próprias crenças, né? E isso corrobora uma coisa com outra. Será que é isso mesmo? Será que existe um Big Bang? Não tem como saber no final das contas. Não existe porque a gente está tentando fazê-lo. As ciências naturais tentam fazê-lo, tentam descobrir, mas nunca vai conseguir. Por quê? Porque isso não é escopo da ciência. Por quê? A metafísica, por outro lado, procura descobrir e explorar a natureza da realidade. E a realidade, ou seja, e o mundo material depende dessa realidade, propriamente dita. Então, no final das contas, o que eles querem fazer é isso aqui. Ó. Acho que eu separei aqui em cima. Por exemplo, um conjunto, né? Filosofia, filosofia da ciência e ciência. Ou seja, eles são um conjunto que está parcialmente unido, né? Possivelmente através da parte lógica, talvez da parte política, como falei, talvez da parte religiosa, né? Ou seja, a filosofia e a ciência elas têm uma parte de interseção, né, entre elas. Ou através, por exemplo, do conhecimento epistemológico, né? Onde você vai ter uma verdade, vai ter suas crenças e vai ter o conhecimento propriamente provado, que está ali numa interseção também, né? E a ciência vai estar mais ou menos aí nessas crenças verdadeiras e justificadas, né? Que é através da verdade, através das crenças. Ou seja, o que eles querem no final das contas é criar assim. Criar uma outra aqui. Assim, mais ou menos. E aí a gente bota ela aqui, ó. Essa aqui vai ser por exemplo, a física. Pronto. A física. É isso que o pessoal tá querendo fazer. Ele quer tirar a física do ramo da filosofia e da metafísica. Ali tem um pedaço que a gente teoriza, não sei o quê. Mas será que a gente precisa mesmo? O que ela está querendo dizer? A gente precisa desse bloco aqui? Desse pedaço aqui? A gente precisa desse pedaço aqui? Será mesmo? Ela acredita que não. Por quê? Porque a física, não, de acordo com o que ela está querendo dizer, né? Que ela deixa claro no vídeo, é que a física está preocupada com uma coisa, por outro lado a metafísica está preocupada com outra. Então são coisas totalmente antagônicas. E uma coisa não necessariamente ajuda a outra. Né? Mas no final das contas, no frigir dos ovos. Opa, deixa eu só botar no preto normal. No frigir dos ovos, é isso que acontece. A física só é uma sub-área da metafísica, que é só uma sub-área da filosofia. Veja, o próprio canal dela, ela vai se intitular aqui, ó. Física Fins, não sei o que, Gabriela Balas. É PhD em Física de Partículas e concluiu seu doutorado na França através de uma bolsa do governo francês. Atualmente está concluindo especialização em neurociência e comportamento. É professora, pesquisadora, autora e comunicadora. Aqui compartilha a profissão de ciência. Beleza. Olha o que ela é. PhD. Alguém sabe, assim, eu já deve ter dito em algum canto, né? Mas PhD. O que isso quer dizer? Vamos desmembrar isso aqui. Isso aqui nada mais é do que doutor em filosofia. Por que ela não bota assim? Ah, não, meu título é sou doutora em física. Ela não fala isso. Ou seja, ela é sei lá, um physics doctor. Né? Physics doctor. Ela não é isso. Ela é uma doutora em filosofia. Ou seja, por que filosofia? Porque a filosofia ela é o próprio conhecimento. Quem tem conhecimento, ele é um filósofo. Então, um PhD, seja de qualquer área, ela está no ramo da filosofia. Toda pessoa que tem conhecimento suficiente, ele é um filósofo. E claro, como é que é feito? A gente vai, geralmente tem um bacharel, que não é um filósofo ainda, o mestre, que não é um filósofo ainda, e por fim a gente vai ter o doutor. No Brasil, que esse sim é um filósofo. É um filósofo. Filósofo. Já aí tá difícil. Filósofo. Doutor que é um filósofo. Né? Então, a gente tem esse sistema. Não o contrário. A física ela é uma sub-área da metafísica e é uma sub-área da filosofia, e não o contrário. E claro, aqui dentro da metafísica, aí você vai ter a parte lógica. Como falei, a lógica. Né? A lógica também vai estar aqui dentro, etc. Deixa eu ver se eu lógica que vai concluir boa parte da física, apesar de estar aqui só um pedacinho, mas aí boa parte da física também vai ter lógica, evidentemente. Talvez até tudo, né? Talvez tudo da física esteja aqui nesse pedacinho aqui, que é a parte da lógica e metafísica, né? Foi uma discussão que a gente teve numa aula, se
toda metafísica é lógica, ou tem partes da metafísica que não necessariamente precisa seguir as regras lógicas. É uma questão puramente acadêmica que eu não vou me adentrar, né? Mas o que eu estou querendo dizer no final das contas é o seguinte, é que a ciência moderna, ela está querendo sair da sua base. Ou seja, ela está serrando a sua própria base. Que é o quê? A metafísica. Se você é um físico, assim, claro, se você é um físico de laboratório, digamos assim, eu só faço experimento X, ou seja, sei lá, eu sou um físico de partículas, né? Que é um físico de partículas. Aí a gente vai lá, pega lá um LHC, um colisor de partículas, né? Aí eu faço lá o experimento, vejo lá os resultados e pum, boto lá no resultado. Pronto. Se você é um físico dessa forma, você, infelizmente, você nunca vai ser nada. Por quê? Porque você não tem bagagem para quando acontecer uma coisa nova, você ter lógica e suporte metafísico suficiente para poder adentrar. Mas Einstein tinha um suporte metafísico brutal. Por quê? Porque Einstein veio de uma filosofia relacional, que era de Ernest Mach, como eu falei, que veio também de uma filosofia leibniziana, que é o quê? O universo ela não tem absolutos, ela é relativa. Né? É relativa ao quê? Aos objetos, ou às relações entre os objetos, né? Isso é tudo metafísica, do conhecimento da metafísica. Einstein tem esse conhecimento. As pessoas que desenvolveram a física quântica também tinham esse conhecimento metafísico. É tanto que vai ter aquela briga se Deus joga dados com o universo, né? Deus não joga dados. Aí um vai dizer, Einstein, pare de dizer o que Deus tem que fazer ou não, né? Você não é você que diz que determina o que Deus faz ou não faz, né? Ou seja, há um debate metafísico sobre as coisas. Antes de vir para a teoria, ela tem esse debate metafísico. Eu vou pegar aqui depois, vou deixar no comentário, porque eu não peguei agora, mas tá um livro ali atrás, que Einstein, fizeram uma pesquisa de campo sobre as pessoas mais inteligentes e influentes nos Estados Unidos, né, depois que Einstein foi para os Estados Unidos, para saber como é que foi a pesquisa, como é que eles pensam, etc. Né? Beleza. E aí Einstein falou, olha, eu não gosto de pensar as coisas físicas com matemática. Veja, ele não gostava da matemática, não porque a matemática não tem o poder preditivo suficiente, mas porque no final das contas a matemática ela priva você de tentar explicar certas coisas, porque você não consegue botar ali na matemática corrente. Porque, por exemplo, se Newton tentasse desenvolver a sua metafísica sem o cálculo, que ele mesmo inventou, junto com Leibniz também em épocas diferentes, né, em locais específicos diferentes, eles não conseguiriam explicar as coisas que conseguiam. E se Leibniz talvez tivesse a matemática mais avançada que é da época de Einstein, talvez ele já tivesse chegado na relatividade geral. Mas eles não tinham essa linguagem matemática. Então, no final das contas, apesar de eles quererem dizer certas coisas, a própria linguagem impedia eles de dizer essas coisas. Né? E isso é um problema, porque você fica preso à própria linguagem. E aí vai entrar problemas epistemológicos, questões lógicas de será que as coisas são realmente do jeito que a matemática está dizendo? Né? Ou seja, eu posso confiar nessas coisas? Né? Enfim, são coisas complexas que a cidadã, que ela é PhD, eu não quero dizer que ela é uma pessoa ignorante, claramente ela deve saber infinitamente mais do que eu, né? Sobre questão de partículas, de física, etc., da parte empírica. Mas ela está menosprezando aquilo que dá fundamento a ela de existir, que é o que? A filosofia e, consequentemente, a metafísica. É como se você quisesse, sei lá, odiar Newton porque Newton fez uma física que passou 200 anos e deu errado. Não, meu amigo, Newton fez uma física brilhante para sua época. Assim como Aristóteles fez uma física brilhante para sua época. Cada um a sua época, né? Mas, enfim, aí fica nessa desculpa se a metafísica é importante. Metafísica não só é importante, como ela é essencial. Na verdade, eu acho que todo graduando de todas as ciências naturais deveriam pagar pelo menos umas 2 cadeiras de filosofia. Seja filosofia da ciência, que seria basicamente uma parte histórica, né, de como é que se desenvolveu a ciência, sobre o método científico, sobre como é que funciona a demarcação de ciência e de pseudociência, enfim, uma filosofia da ciência propriamente dita, uma filosofia histórica, né? E uma outra cadeira poderia ser
uma ciência voltada à sua área. Como é que funciona, por exemplo, a evolução, filosoficamente falando? Porque é muito fácil o pessoal dizer, a evolução ocorreu há 1 milhão de anos, não sei o quê, porque mudou o cromossomo X, foi para Y, e não sei o quê, e uniu, depois separou, a gente consegue ver que hoje une e separa, e aí porque hoje une e separa, deve ter acontecido. Não, existem implicações. Qual é a implicação? Será que a aleatoriedade gera sinal? Porque a evolução diz o seguinte, que eventos aleatórios geram gradualmente, pela seleção natural, um agente um pouco mais evoluído. Não evoluído no sentido de que ele é melhor, mas ele é mais adaptado. Um indivíduo mais adaptado. Né? E, consequentemente, evoluído. Mas será que eu tenho sempre um aumento, ou seja, pela termodinâmica, sempre os indivíduos, sempre o sistema, ele tende a uma entropia maior, ou seja, ele sempre tende a se desgastar. E quando a gente vai fazer o mesmo cálculo para mudanças de genéticas, né? Ou seja, a cada 1 milhão de cópias de RNA, de DNA, ocorre uma falha. Aí essa falha gera uma mudança genética que gera alguma característica diferente entre os indivíduos, beleza? Mas essas mudanças realmente geram uma adaptação? A maioria dos casos não geram. O indivíduo sempre fica pior, menos adaptado ao meio, e aí ele morre. Na maioria dos casos. Então, para ocorrer uma evolução de, por exemplo, uma espécie e outra, tem que ter ocorrido infinitas não, mas muitas diferenças que deram todas certo numa sequência muito específica. Porque se uma ou sequência ou outra tivesse dado errado, ele não teria se adaptado o suficiente. Será que o que ele está querendo dizer, no final das contas, é que sem eu inserir uma nova energia no sistema, o sistema está cada vez menos entrópico. Ou seja, ele não está piorando. Ele sempre está melhorando sem acréscimo de energia. Ou seja, porque o acréscimo de energia seria tipo assim, Deus intervindo, né? Deus intervir e aí ele gera um acréscimo de energia, que é o que a gente faz, por exemplo, quando a gente organiza o nosso quarto. O quarto está bagunçado, a gente vem, dá uma energia, ou seja, gasta um tempo, gasta um trabalho para poder organizar as coisas. Porque naturalmente o quarto vai ficar desorganizado. Mas o que a teoria da evolução diz é o seguinte: o quarto está desorganizado, mas aleatoriamente você vai entrando no quarto, aí você chuta sei lá, um livro que está no chão, aí o livro, por algum motivo, ele vai bater, vai quicar num canto, aí ele vai ficar num canto maior. E no outro dia que você entrar, aí você dá uma joelhada agora que o livro já está mais alto, ele vai aumentar num canto maior e daqui a pouco ele aparece na sua estante. É aleatório. E vai acontecer. Porque a gente tem 1 milhão de anos, então em 1 milhão de anos vai acontecer. Não é assim que funciona. Esse é o problema. Por quê? Você precisa de uma explicação metafísica e filosófica para poder embasar a sua ciência. Não é simplesmente empirismo. Se for empirismo, aí qualquer coisa vale. Porque eu posso dizer, da mesma forma que eu posso dizer que da aleatoriedade eu gero sinal, eu posso dizer que Deus está intervindo. Você consegue provar o seu lado? Não, nem eu consigo provar o meu. Pronto, então estamos na mesma. Precisamos de base filosófica, metafísica, para poder discutir ciências naturais. Sem isso a gente não consegue discutir. A gente sempre vai ficar na mesma coisa. Sempre vai ficar, ciência lá, filosofia aqui. Não, a filosofia é a base do conhecimento. Querendo os físicos ou não. Né? Você pode dizer que não precisa tanto, talvez porque você já esteja acomodado, não queira aprender mais coisas, tudo bem, faz parte. Mas é necessário. Você não pode, como uma pessoa que tem, sei lá, esse vídeo aqui foi visto por 13 mil pessoas. Essas 13 mil pessoas, possivelmente, concordam com o que ela fala. São 13 mil pessoas que já há 3 anos já tinham sido se formado, já está numa pós-graduação, já terminou, sei lá, o seu mestrado, terminou seu doutorado e acredita que a metafísica não é necessária. São 13 mil cientistas, talvez, cientistas que trabalham na área que acreditam que a metafísica não seja necessária para entendimento físico. É uma pena, né? Porque isso destrói o próprio conhecimento. A gente está perdendo o próprio conhecimento por questões frívolas, né? Eles contra nós. Não. É bonito que a filosofia seja a mestra. E a gente como físico, eu como geofísico, que é uma sub-área da física, uma sub-área da geologia, eu tenho meu papel. Eu sei meu papel, eu sei demarcar minha questão, e sabendo demarcar minha questão, eu vou para frente e avanço. Pronto. Eu não preciso, se os físicos fazem isso e a geologia faz aquilo. Não, eu estou preocupado com o meu. Pronto. E a gente foca e avança. E tudo certo. Mas se ficar nisso aí de querer menosprezar as outras áreas ou dizer que elas não fazem parte da sua área,
aí você, infelizmente, vai acabar fazendo uma má divulgação científica, uma má interpretação da sua própria área, né, de conhecimento. Então, acho que o vídeo tá um pouco longo já, tá o quê? 30 minutos, né? 30 minutos exatos. Mas é isso. Então, até mais. Valeu.